Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e à espiritualidade trabalhadora da casa. Nas aflições da vida, Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirigimos nesse momento. Se o nosso pedido é inconsiderado, perdoai-nos. Se o julgardes justo e útil, que os bons espíritos, executores da vossa divina vontade, nos venham auxiliar para que esses votos sejam cumpridos. Sejam votos de exaltação, Senhor, e que a vossa vontade seja feita. Se os nossos desejos não forem atendidos, é que entra em vossos desígnios experimentar-nos, e nós nos submeteremos sem queixumes. Fazei que se não apodere de nós o desânimo, e que nem a nossa fé e a resignação sejam por isso abaladas. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Tânia. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar aqui de novo, né? Para a gente fazer algumas reflexões. E hoje eu vou pedir licença, né? Para mim dar uma aulinha de geografia para começar. Né? Então, assim, é necessário para que a gente entenda que há muitas moradas na casa de meu pai. E quando eu vou acompanhando aqui, daí mais é pra gente ilustrar um pouquinho, né? Porque as manias da prof que tem que estar mostrando, né, as imagens enquanto fala. Hoje eu não sou prof, né? Aqui eu não sou prof, que eu sou, né, uma aprendiz. E recém os primeiros passos. Então quando eu comecei na doutrina, era tudo muito vago para mim. E a forma com que eu fui me apropriando foi através do conhecimento. E o conhecimento, do meu ponto de vista, é o que nos abre a nossa visão para que a gente realmente entenda onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, né? Não de uma forma filosófica, mas de uma forma geográfica, porque há mundos e muitos mundos por aí. Então Jesus disse uma frase, né, famosa no Evangelho, lá no capítulo 3, né, do Evangelho, quando ele disse assim: que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então vamos começar com o Evangelho, que eu ando sempre com o meu, né? Todo riscadinho. E eu quero sugerir que cada um tenha o seu Evangelho e consulte sempre. Há uns 3 domingos atrás eu fiquei até emocionada com uma situação, porque antes de eu abrir o Evangelho, porque eu faço o Evangelho no Lar domingo às 9h30, e eu pedi um conselho, né? O que o Evangelho tinha para me dizer? Era uma situação que eu queria muito, né, que tivesse.
E quando eu abri, dizia o seguinte: você que pediu um conselho. Esse livrinho aqui, gente, ele tem que estar junto com a gente sempre na nossa cabeceira, né? A gente consultar, a gente ler, tem sempre as mensagens. É Jesus falando com a gente. E lá, então, ele disse que existem muitas moradas. E não é num termo assim genérico, mas que morada é essa que eu não vejo nenhuma? É no sentido mesmo, né, literal, de planetas, de estrelas, do universo. E a gente pergunta, mas qual é a casa do meu pai? Que casa é essa? É o universo, né? Tudo que existe tá aí pra gente. E as diferentes moradas são os diferentes planetas, que a gente chama de órbes, né? E que a gente precisa estar encarnado para a gente cumprir aquilo que a gente, né, veio fazer aqui, que é a nossa evolução. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha e a gente estava debatendo, conversando algumas situações, e ela estava irritada com a situação. Eu disse para ela assim, ó: tu já pensou se a gente veio para cá para trabalhar nossa paciência e não tem quem nos irrite? Como é que nós vamos trabalhar nossa paciência? A gente precisa ter as situações para a gente realmente trabalhar sua paciência. Eu sou uma pessoa que vou trabalhar a paciência 20 vidas, porque, né, eu sempre tinha assim, não, quando Deus distribuiu a paciência, para mim não sobrou nada. Hoje eu respiro, nem sempre eu consigo, mas eu respiro, né, porque eu disse, bom, vamos trabalhar a paciência. Então as pessoas estão ali para nos tirar, né, do sério, para que a gente possa trabalhar. Se eu perder a paciência, eu não estou cumprindo com a minha tarefa. Então a gente precisa olhar para o nosso irmão como alguém que está ali para nos ajudar. Às vezes a gente fica assim estressadíssimo com situações. Se a gente virar um pouquinho e olhar do outro lado, obrigada, né? Me tirou a paciência, mas eu consegui manter a minha paciência e eu estou conseguindo melhorar. Então a gente precisa sempre olhar de um outro ângulo para que a gente possa se educar. Quanto mais a gente se educa, mais a gente evolui. E quando eu falava sobre o conhecimento, eu acredito firmemente que o conhecimento é aquilo que nos proporciona esse crescimento, né? Esse crescimento moral que a gente tanto precisa. E aí a gente tem as obras de Kardec, fora tantos outros, que nos proporcionam esse conhecimento. E elas conversam entre si. Então esse assunto de hoje está no Livro dos Espíritos e também está no Evangelho. Mas todos os mundos, que mundos são esses? Todos são iguais? Não. Alguns são, outros são diferentes, né? Uns a gente até enxerga daqui da Terra, outros a gente não enxerga, outros a gente precisa de um telescópio e outros a gente não tem noção que eles existem. Mas eles existem, segundo os espíritos, eles existem. E se nós estamos aqui dentro de um centro espírita é porque a gente tem uma sensibilidade a essa doutrina, né? A gente tem uma crença. Então, se os espíritos falaram para Kardec e ele trouxe para nós, a gente acredita. A gente não precisa ver tudo. E aí eu coloquei aqui que a gente podia começar, né? Eu tenho 20 minutos, não sei, de repente vocês gostariam de ficar tipo até meia-noite, eu não tenho problema. Dia 25 de dezembro de 2021, nós tivemos o lançamento do telescópio mais potente do mundo. É um aparelhinho que está lá em cima, a 1,5 milhão de quilômetros daqui da Terra, depois da Lua, bem depois da Lua, fazendo, né, toda a órbita da Terra. Qual é o objetivo desse telescópio? É capturar imagens do universo. Antes dele, a gente tinha o telescópio espacial Hubble, também dos Estados Unidos, que nos abriu imensamente as fronteiras do conhecimento do universo. Mas estava pouco, então a NASA demorou anos, né, para construir, gastou 10 bilhões de dólares e lançou o telescópio mais moderno, que é o James Webb. E o que ele trouxe para nós? Ele trouxe uma visão gigantesca do universo. Que a gente lê, né, nas escrituras
que o universo é infinito, mas a gente, na nossa cabecinha não cabe o infinito, né, gente? A gente não consegue pensar o que é uma coisa infinita. E aí, James Webb trouxe assim, uma imensidão de galáxias, de estrelas, de mundos, que a gente não tem como ver detalhadamente, mas a gente sabe que eles estão lá agora vendo as imagens capturadas pelo telescópio. Não tem como negar que há mais coisas do que aquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente percebe aqui. E aí, as maravilhas do James Webb, né, desvendaram o mundo de uma forma assim muito linda. Eu sou uma pessoa encantada quando eu começo a trabalhar essa parte e não tem, são coisas fantásticas. Tudo que a gente vê daqui, né? Então assim, por exemplo, não é para vocês guardar esses números, tá? É tarefa. Mas é só pra gente ter uma noção. A NASA já catalogou 200 quintilhões de estrelas no universo conhecido. Não me cabe o que é isso. É muita estrela. Isso só no universo que a gente conhece, fora que a gente não conhece. E uma infinidade de planetas fora do nosso sistema. Então a gente está aqui pequenininho, pequenininho, pequenininho lá, imaginando que só a Terra tem a vida, né? Aí, a gente, nessas imagens todas, eu trouxe uma flechinha onde diz assim, todas as estrelas que a gente vê no céu estão na pontinha da flecha num círculo que tem ali. Em torno de 3.000 estrelas é o que a gente consegue olhar com os nossos olhos. Aí a gente coloca um telescópio, amplia, e a gente coloca o James Webb e a infinidade é muito maior. Então hoje a gente já tem a ciência, né, para nos mostrar que o mundo é maior do que aquilo que a gente imagina. E como o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, né, a ciência também me encanta muito, porque ela traz as respostas que estão lá, né, estão aqui inclusive. Se a gente pegar o Evangelho, está aqui, parece um livro de geografia, né, explicando pra gente. Então todas as estrelinhas que a gente conhece está ali naquela pontinha ali. O resto da nossa galáxia a gente não tem nem noção. São 200 milhões de galáxias, então a gente não tem nem noção de tudo que tem por aí. Se não vier através dessa tecnologia, eu me imagino assim, encerrada no quarto, olhando a festa pelo buraco da fechadura. Ou seja, tudo acontece, mas eu tô ali, naquele lugarzinho, não posso sair. Nós estamos aqui na Terra, olhando o que dá para olhar com os nossos olhos ou através dos telescópios. Então, a gente se acha grande, a gente tem uma arrogância, a gente, né, que eu sou, tudo. Aí, de repente, a ciência que mostra pra gente que a gente é importante, sim, nós fizemos parte do todo, nós somos filhos de Deus, mas no todo nós somos um pingo. O nosso planeta, que tá ali, ó, gente, pequenininho, né? O quinto planetinha aqui de tamanho, o terceiro depois do Sol, ele tá ali. Não sei se ele consegue pegar o cheiro, mas tá ali a Terra, e tem planetas um pouquinho menores, tem maiores, mas não somos pequenininhos. E a Terra tá ali. Bom, esse aqui é só o sistema solar, né? Só os planetas que giram ao redor do Sol. Fora isso, na última contagem da NASA, tinha mais de 160 planetas em outros, né, que foi visto pelos telescópios, em outras estrelas. Então, nós não somos o único sistema povoado. Há seres, há humanidade em muitos mundos. Mas que humanidade é essa? Quem são essas pessoas que a gente não enxerga? Eu já não enxergo, nós não temos tecnologia para isso. E se a gente tivesse e enxergasse hoje, se a gente enxergasse um planeta e alguém abanasse para nós, qual seria a nossa reação? Porque nós estamos tão focados que nós somos os únicos, né? O único, inclusive os livros dizem assim, o único planeta que tem vida.
Terra, eu sempre complemento, o único que tem vida que a gente sabe, né? Que a gente vê. Então, os mundos que Jesus falava são os planetas, que orbitam ao redor das estrelas. E que eles foram feitos por Deus para que a gente vá lá fazer um estágio, para que a gente vá em cada um deles. Não sei se a gente vai em todos, provavelmente não sei. Mas a gente não fica só na Terra. Isso está aqui, eu coloquei aqui. A gente não precisa terminar tudo que a gente veio fazer aqui, só aqui na Terra. Quando a gente termina o nosso estágio aqui, a gente passa com boas notas, a gente vai para um outro óleo, para um outro planeta, para uma outra morada, cumprir mais um tanto. Até que a gente consiga chegar na nossa perfeição, que foi para isso que Deus nos criou, né? Para sermos seres perfeitos, né? Habitar nos mundos felizes, né? Mundos angelicais. E ali a gente tem então a terrinha pequenininha, e eu mesma fiz uma pergunta: por que Deus criaria tanta coisa linda, tantas estrelas, tantos planetas, tantas nuvens coloridas no espaço que a gente não tem noção do tamanho, e colocaria vida só neste pinguinho azul aqui? Eu acredito que não. Eu acredito que ele povoou todo o universo e deu um objetivo a cada planeta, né, a cada morada. E aí, eu às vezes eu tenho que usar as palavras com tranquilidade, mas para que a gente não tenha a ilusão. Que às vezes a ilusão no momento é bom, mas aí depois, quando a gente se desilude, vê que não é. O que é essa ilusão? A ilusão é que a gente tem que trabalhar pelo nosso merecimento. Nós merecemos estar aqui, nós viemos, nós estamos passando por tudo que nós estamos passando, mas nós não precisamos ficar aqui. Nós podemos ir para lugares mais adiantados, né? Mas o que eu faço? Como é que eu faço? Que treino eu pego? As tuas atitudes e antes das atitudes, os pensamentos. Como os pensamentos moldam o lugar onde a gente fica. Como a gente cria um mundo ao nosso redor com os nossos pensamentos. Quanto mais negativos eles são, mais pessoas a gente atrai na mesma sintonia. Quanto mais positivo a gente é, mais pessoas a gente atrai na mesma sintonia. Só que nós estamos focados, né? Ir e vir aqui na Terra. Trabalho para a escola, né, no vizinho, que a gente não para pensar que a gente tem outras moradas e que a gente vai para essas outras moradas. Então, cabe a nós pensarmos e agirmos para irmos para outras moradas, né? E que moradas são essas? Eu só trouxe assim um resuminho rápido, que a gente tem moradas inferiores à Terra, né? Física e moralmente. A Terra já passou como um planeta inferior. A gente tem outros no mundo todo, né, no universo, com a mesma vibração da Terra. Assim como nós estamos aqui, tem irmãos nossos em algum lugar nesse universo na mesma situação. Outros mais ou menos superiores à Terra. Nós temos uma infinidade de mundos que cabem para cada um objetivo. Não dá para todo mundo vir para a Terra. Hoje nós estamos em 8 bilhões de pessoas aqui. Mas, segundo o que a gente sabe, tem em torno de 27 bilhões de espíritos que gostariam de estar aqui. E nós estamos entre os 8 bilhões. Então vamos agradecer. Porque se a gente não reencarnar, a gente não evolui. Se a gente não se estressar com o vizinho e vencer o estresse, a gente não evolui. Se a gente continuar no mesmo trabalho que me deixa infeliz por 30 anos e eu não tiver a coragem de me preparar para outro trabalho, a gente não evolui. Se eu brigar com meu esposo todos os dias pelo mesmo motivo que ele deixou a toalha em cima do sofá, a
gente não evolui. Então são pequenas atitudes e grandes atitudes que fazem a gente evoluir. E quando a gente cumprir tudo que tem que cumprir aqui, a gente pega o caminho para um planetinha melhor. E todos esses mundos, né, os inferiores, os intermediários e os superiores, a gente está trabalhando a nossa questão moral. Né? Nós estamos aqui para evoluir moralmente. A gente está aqui para construir muitas coisas. Ah, mas nós estamos num planeta físico aqui, terrestre, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar os boletins que estão lá na gaveta. Sim, claro que sim. Mas eles não podem estar acima da nossa evolução espiritual, da nossa evolução moral. A gente vai usar tudo que tem aqui que Deus deu pra gente, mas nada é da gente. A minha casa, o meu carro, né, tudo isso. Temporariamente sim. Então a gente não pode ter esse apego, porque de repente nós saímos desse mundo e vamos para outro e deixamos tudo aqui. Então a gente tem que trabalhar o desapego, que é dificílimo. É uma das coisas talvez mais difíceis para o ser humano, é trabalhar a questão do desapego. Não só material, como também as pessoas que nos cercam. Né? A gente tem que amar. Se tu ama, tu vai continuar amando ele em Plutão e tu aqui, ele em Vênus e tu aqui, ou ele numa outra galáxia. Porque o amor, ele é universal. Agora, se tu tiver apego e tu não tiver mais ele contigo, tu vai sofrer. Sofrer. E sofrer, a gente não evolui assim. Né? Então, a gente precisa entender que o amor, ele é universal. O apego não. Ah, mas é difícil. Nós estamos num planeta de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração. E aí eu coloquei aqui, gente, nós aqui na Terra já passamos por um mundo inferior. Quem já estudou isso na escola sabe. Os homens das cavernas, comendo carne crua, morando lá na caverninha, não tinha fogo, não tinha... A Terra já foi um mundo inferior. Aí ela deu um salto para o mundo de provas e expiações. E agora nós estamos indo para o mundo da regeneração. Como assim a Terra? Sim, a Terra, as pessoas, mas a Terra está indo como planeta, né? Como obra de Deus está indo para regeneração. E quem não acompanhar não vai poder ficar aqui. Quem não tiver a moral para continuar aqui neste planeta vai para outro. Se a moral, né, se não desenvolveu, vai ter que ir para um mundo inferior. Eu pretendo ir para um mundo superior, né? Estou me esforçando. E aí, dentro desses mundos, gente, bem rapidinho, há um mundo de provas e expiações, onde ainda o mal prevalece, né? A alma humana ainda é mais voltada para o mal do que para o bem. E a gente está vendo isso todo dia, gente. Tem muito mais mal na TV, nas redes sociais, na nossa cidade, no nosso estado, do que o bem. Mas a gente está em transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, onde nem tudo serão flores. Mas a gente já vai ter o descanso do guerreiro, ou seja, vai dar para a gente respirar um pouquinho. Né? A gente ainda vai estar assim, repousando das fadigas para a gente poder continuar na luta. Depois a gente tem um mundo feliz, que a Terra vai chegar. E a gente vai ter um mundo celeste, um mundo divino, né? Que é lá que a gente vai se encontrar. Tenho certeza. Oi, tudo bem? Lembra? Cara, quando a gente vivia naquele mundo de provas e expiações, falou que a gente ia se encontrar no mundo feliz, né? No mundo angelical, no mundo divino. Então, todo mundo aqui. É difícil? Bom, se a gente se deixar envolver pela questão material, sim. Se a gente trabalhar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, isso não significa que a gente tem que ser anulado, a gente tem que ser a nossa essência. E buscar ajudar o outro, mas também ajudar a si mesmo, porque a gente está aqui. Se vocês perguntassem, por que tu está aqui? Eu estou aqui por mim. Eu estou aqui por mim, para mim aprender, para mim evoluir. Aí eu vou lá, eu estudei, eu montei tudo isso para mim. E eu estou dividindo com vocês. Ah, mas tu faz tudo isso
Nós estamos no mundo de provas e expiações, às vezes sim, às vezes não. E quando eu não consigo fazer tudo isso, o que eu faço? Se perdoa, não consegui, não estou conseguindo, mas eu vou conseguir. Então a gente vai que nem uma ondinha, né? A gente lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Um pouco a gente tropeça, a gente cai, a gente levanta, mas o não parar, o ir para frente, mostra que a gente está, né, evoluindo. Agora, se a gente parar, esse é o problema. E aí eu coloquei, a gente quase no final aqui, pra gente ver que a Terra é uma escola. Né? A Terra é uma escola. Possam dizer o que for, nós estamos aqui para aprender. Seja a situação que for, a gente tem que perguntar assim, o que eu aprendi com isso? Às vezes a gente tem assim, mas como assim? Eu tive uma questão, gente, que eu passei 11 dias, como há muito tempo não passava, de cama, com uma crise terrível, depressão alta. Eu pensei, mas por que eu tô assim? Porque, sim, eu teimei com o médico. E tive a consequência, ação e reação. Aí, depois desses dias, depois que eu entendi o que eu precisava fazer, eu aprendi, eu não vou mais teimar com ele. Ele vai mandar, eu vou fazer. Então, a gente precisa aprender com as situações, sejam elas quais forem. E às vezes a gente é bem orgulhoso, né? A gente é bem... diz, não, isso aí não é pra mim. Mas se a gente parar, sempre é. Se vem pra gente, é pra gente. O mal ainda predomina. Tá, mas o que eu faço? Não se deixa envolver pelo mal. Não importa o que os outros estão fazendo. A minha parte eu vou fazer pelo bem. Não basta não fazer o mal, eu tenho que fazer o bem. Então eu vou achar uma forma de fazer o bem. Se eu não puder fazer nada, eu tô aqui, eu vou fazer uma oração. Que oração é luz. A oração é luz, seja em qualquer situação. A Terra ainda é um planeta onde o orgulho e o egoísmo preponderam. É um lugar de exílio dos espíritos rebeldes, que estão aqui, né, na rebeldia. É um lugar de doenças e guerras. É também um lugar para a gente poder se melhorar. Tá, mas a gente não pode ser feliz na Terra se é tudo isso? Claro que pode. Não uma felicidade plena. A felicidade não é deste mundo. Mas a gente pode ser tão feliz quanto a gente quiser. Porque basta a gente focar numa situação. O passado a gente não muda. Quem vive no passado vive depressivo. O futuro, ele nem aconteceu e nem sabemos se vai acontecer. Aí a gente fica com ansiedade. Às vezes a gente programa, não acontece nada, a gente se frustra. Mas por que programou? Claro que a gente tem às vezes que planejar nossa vida, mas sem aquela certeza, aquele controle, né? A gente até programa, mas também se não der, tá tudo certo, né? Não era para ser assim, eu programei, mas Deus quis de outra maneira, o universo quis de outra maneira. Então a gente precisa colocar isso dentro do nosso coração. Passado não mudamos e futuro não aconteceu. O que é que a gente tem? O hoje, o presente. E às vezes a gente não vive o presente com os nossos filhos. Estou mudando radicalmente isso na minha vida. Largo tudo para viver com minhas filhas e meus netos. Não estamos vivendo com a nossa família, não estamos vivendo com os nossos amigos. Temos desculpa para tudo. E quando vai passar o dia? E a gente não viveu aquele dia, esperando. Amanhã eu vou, amanhã eu tiro, amanhã eu faço. E não chega nunca o diazinho. Então, eu coloquei aqui. Atenção, os espíritos encarnados sobre o mundo, que é uma das coisas mais importantes que eu trouxe, eles não estão ligados indefinidamente àquele mundo. Vamos lá, nascemos na Terra, mas não estamos ligados só na Terra. Somos terrestres por 10, 20 encarnações e depois daqui a gente vai para um mundo feliz. A gente termina o nosso estágio aqui e vamos para um outro mundo. Né? Temos trabalho em outros mundos. E a gente não cumpre nele todas as fases progressivas que devemos percorrer até atingir a perfeição. Depois que a gente atinge, né, um grau de adiantamento, a gente passa para um mundo mais avançado. Ou não. Ou não. Quantos espíritos, meus irmãos, quantos espíritos a gente, quem estuda um pouquinho, nós estamos nessa fase agora de tanta maldade, de tanta coisa, né? Esses nossos irmãos equivocados, eles não vão para o mundo superior.
E a gente não tem que ser com prazer com isso, né? Ter prazer. Não, eles não vão. Provavelmente eles vão para o mundo exterior, trabalhar para que eles possam, né, um dia acordar, perceber como é que é a vida. Então, nós podemos ter a recompensa de ir para outros mundos, outros planetas melhores, ou então castigo, né, para ir para mundos inferiores. Somos partes do imenso universo, gente. Somos cidadãos galácticos. Estamos em busca da perfeição. Então, hoje eu trouxe para a gente, assim, refletir um pouquinho sobre isso. Que a gente não tem que se apegar ao planeta que a gente está aqui agora. A gente tem que viver, cuidar, porque vem gerações que estão vindo e que eles precisam do planeta, tanto quanto nós precisamos. Mas a gente vai sair daqui. Talvez a gente retorne. Vamos lá, a gente suja a água, aí um dia a gente retorna aqui. Vai aprender mais um pouquinho, retorna e vê toda a água suja. Cara, quem foi que fez isso? A gente joga lixo, volta num planeta imundo. Mas quem foi que fez isso? Nós, uma outra encarnação que não cuidamos. Então a gente tem que ter essa visão, né, ampla de tudo. Que a nossa casa, o lixo vá para o lugar, né, lugar correto, que a gente possa ter ações corretas, não só nisso, mas em tudo, mas principalmente dentro do nosso coração. Né? Então, somos cidadãos. E a segunda parte, que ficará para uma próxima oportunidade, é sobre o Livro dos Espíritos, onde Kardec disse: todos os globos do universo são povoados. Todos. Não há nenhum. Mas a gente não tem tecnologia para olhar. E eu queria, assim, geograficamente falando, hoje, nos dias de hoje, o tempo está nublado, mas nós temos 2 planetas lindos, visíveis no céu. Se a gente olhar com carinho para o céu, para essa imensidão, a gente vai ver o planeta Júpiter e a gente vai ver o planeta Vênus. Como que eu vejo? Um a oeste, ali pelas 7h30, 8 horas, parece uma estrela gigante. Alguns conhecem como estrela d'alva. É um planeta mais adiantado do que a Terra. E isso é a oeste. E a leste, junto com a Lua, nas proximidades da Lua, está Júpiter, o maior planeta de todos. É a estrela, né? É aquela estrela. E a gente pensa assim, ó, as pessoas que não têm conhecimento olham e dizem assim: tô olhando para ver se não vai chover. Mas a gente nunca para para olhar o quanta coisa linda tem. Então, meus irmãos, é isso. Ficaria até meia-noite, mas é isso. Que hoje a gente possa olhar para outros lugares e reconhecer que nós somos cidadãos do mundo, né? Nós somos cidadãos, a casa do meu pai é o universo. E esse universo é gigante e é lindo. E eu queria desejar um Natal maravilhoso com as famílias de vocês, que nesse dia a gente guarde todos os rancores, que a gente limpe tudo, as mágoas, e viva um momento assim, ó, realmente de união, né? E que o coração fale mais do que a boca, porque às vezes a gente deixa a boca falar mais que o coração. E que 2025 chegue trazendo muitas coisas boas para vocês. Muito obrigada. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Tânia, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, asilos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Prece de Cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade.
ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de classes e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. Que assim seja.